Salmos 103, versículo 2 diz: Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A gente começou o ano agora de 2026 e tem muitas pessoas que têm muitos objetivos, muitos sonhos, que querem alcançar coisas incríveis. Eu tenho, espero que você também tenha. Porém, eu queria trazer nesse vídeo uma visão um pouquinho diferente. Não pra gente, obviamente, se esquecer do que a gente quer realizar, do que a gente vai fazer para conquistar esses objetivos nesse ano junto com Deus. Eu acredito nisso, eu acredito que sozinhos dificilmente a gente vai conseguir. A gente precisa estar na videira que é Jesus, para a gente conseguir dar esses frutos do Espírito e para que a gente consiga alcançar melhor nos nossos sonhos e objetivos. Porém, essa escritura de Salmos maravilhosa que eu li agora há pouco, ela diz algo muito interessante e que muitos de nós pode estar se esquecendo de fazer. Primeiro, que essa escritura diz, é pra gente exaltar Deus. Pra gente, bendiga o Senhor a minha alma. A gente pegar o nosso interior e usar todo ele, todo o nosso espírito, toda a nossa vontade para exaltar o nome de Deus. E assim, você pode pensar, eu já faço isso no louvor, eu já faço isso quando eu vou pro culto, eu faço isso sozinho muitas vezes. Isso é maravilhoso. Só que isso precisa ser uma prática constante que eu tô querendo desenvolver e tô fazendo, é desafiador. Quando eu vou e quando eu tô voltando do meu trabalho, eu tô colocando não só louvores, mas também pregações para escutar, que tem me ajudado muito para manter a minha mente nas coisas do alto, mas também colocar para fora tudo que eu sinto com relação a Deus. Colocar pra fora assim, de verdade, em momentos que eu tô andando, eu começo a falar sozinho, isso pode parecer meio loucura, mas funciona. E exaltando, e exaltando, e exaltando. E quanto mais a gente exalta o nome de Deus, mais a gente se lembra de quem Ele é. Quanto mais a gente expõe isso pra fora, porque as palavras têm energia, eu digo, Deus é maravilhoso, Deus ele é incrível, Ele é amoroso, mas a gente também muda o nosso interior. A gente se lembra de quem Ele é, e a gente parece que automaticamente começa a fazer uma limpeza espiritual. Eu começo a exaltar ele sendo misericordioso, com a sua graça infinita, eu começo a me lembrar, pô, ele é misericordioso, ele apaga os meus pecados, as minhas transgressões. E aí eu lembro que eu cometi um pecado, mas eu lembro que ele apaga, e aí eu começo a mudar o meu caráter espiritual, o que é maravilhoso, o que é realmente incrível. E a escritura não termina aí, porque também fala de um ponto extremamente importante, que é inclusive o foco desse vídeo, que é não esquecer nenhuma das suas bênçãos. A realidade é que nós esquecemos muito fácil tudo que Deus fez, tudo que Ele faz. Eu desafio você nesse exato momento a se lembrar de 3 coisas incríveis que Deus fez no seu dia. Se você conseguiu se lembrar, perfeito, mas a realidade é que muitas pessoas têm dificuldade, porque elas ficam olhando o que? Os problemas, as dificuldades que não passam, as dores que elas estão sentindo, mas quão terrível é o nosso coração, quão terrível é o meu coração de esquecer isso. Por quê? Por que eu esqueço tão fácil as coisas maravilhosas que Deus faz? Cara, isso é muito chato. A gente fica remoendo os problemas, as dores e esquece que eu tô respirando. Você tá respirando? Só de ter oxigênio no nosso planeta já é um milagre absurdo. Só daí a gente já deveria passar o resto do dia agradecendo. Só de ter o que comer. É interessante, faz um tempo que eu vi um vídeo, esse vídeo eu achei muito legal, que ele era um comparativo de como era a vida das pessoas na Idade Média. E sério, a gente não tem noção de como era terrível, terrível mesmo. Pra vocês terem ideia, a vida do rei, ela era como se fosse a vida de um morador de rua de hoje em dia. Então, pô, era difícil ter acesso a um banho limpo. As roupas cheiravam mal muitas vezes, as pessoas, a comida, por mais que o banquete fosse incrível pra eles, pra nós hoje em dia seria algo meio tenebroso. Talvez a carne não estivesse nas suas melhores condições, talvez o modo de preparo, talvez a higiene. E uma coisa engraçada que eu fico me perguntando é como será que, assim, devia ser meio desafiador, né? A pessoa fazer amor ali, né? É uma coisa que eu fico meio pensativo às vezes. Assim, era difícil, era desafiador pra caramba. Tá? Era muita doença, a higiene era terrível, pra dormir era ruim pra caramba.
calor, o frio, as roupas, o trabalho. Você ganhava muito pouco para fazer ali 90% dos trabalhos que tinham da época. E hoje as pessoas reclamam de como é o nosso mundo. As pessoas reclamam das redes sociais, as pessoas reclamam, nossa, hoje tá quente, hoje tá frio, nossa, hoje eu não vou comer uma pizza, eu vou comer um arroz com feijão e uma carne que eu já tive no almoço. Eu me incluo nisso. Eu não gosto de falar, mas eu me incluo nisso. Às vezes eu sou ingrato com comida, às vezes eu sou ingrato com situações que eu tenho que olhar no espelho e falar, Léo, pelo amor de Deus, cara, olha como era, olha o que Deus tá fazendo por você hoje. Então, talvez sim, você esteja com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas Deus, ele cuida da gente. Ele cuida de você, sério. E não só cuida hoje, mas quantas coisas ele já não fez por você. Então, exercitar a gratidão, eu sempre falo gratidão, gratidão, que tema repetitivo, mas ela tem um poder tão absurdo que ela inclusive abre portas para novas bênçãos. Eu acredito de verdade nisso. Se a gente começa a agradecer mais do que pedir, do que ter um coração escasso, de Deus tá faltando, eu quero isso, tá faltando, eu quero isso, e começar a agradecer, parece que de alguma forma no mundo espiritual Deus se alegra mais, as coisas começam a fluir melhor. Eu não vou soltar uma heresia também para você e falar, seja grato que todos os seus sonhos vão ser realizados. Não é assim. Esse seria uma grande mentira que eu estaria te contando. Mas uma coisa que eu posso falar do que eu vejo no meu dia a dia de pessoas que eu conheço é que quando a gente muda a nossa mente para agradecer mais o Senhor e as suas bênçãos, reconhecer isso, colocar para fora, nossa, a gente recebe umas recompensas absurdas, recompensas emocionais, recompensas talvez físicas, realmente algo aconteça, recompensas espirituais, que são muito melhores, né? Os frutos do espírito, paz, amor, entende? Então, eu queria realmente que você pudesse entender um pouquinho disso. É algo que eu também preciso estar atento no meu dia a dia para não deixar a peteca cair, para me esquecer. Se lembra das coisas que Deus faz. Se lembra das coisas que ele já fez e que ele ainda pode fazer. E de que ele está fazendo. Só que é o seguinte, a gente não consegue ver, porque é como se fosse uma semente. A gente planta essa semente, todo dia a gente planta, a gente faz diversas plantações, a gente vai jogando as sementes, só que a gente não vê o que acontece porque ela está debaixo da terra. E ela cria as raízes debaixo da terra. E a forma como Deus age também é assim. A gente só vai começar a ver e a perceber quando gerar os frutos, que vão ser bons ou ruins. Mas às vezes até isso acontecer demora um pouco. Mas se você tem essa convicção de que ele está fazendo coisas por ti, você não está vendo. Nesse exato momento, Deus está fazendo coisas para te ajudar, mas você não consegue ver. Eu não consigo ver. Mas uma hora ou outra vai acontecer. Muitas vezes é aos 49 do segundo tempo, no acréscimo ali, quando o juiz está prestes a apitar para acabar o jogo, acontece. No último suspiro do desespero, tá? Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, tá? Eu tô muito animado com esse ano, com os projetos que eu tenho aqui dentro, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Te desejo um excelente ano e um excelente dia. Tchauzinho.